Bom dia a todos. Então, estamos dando início agora ao nosso ANTP Café, que agora em dezembro, neste dezembro, está completando 1 ano de vida. Só para lembrar, nós fizemos o primeiro ANTP Café em dezembro do ano passado, justamente com 2 prefeitos na época. Um que estava saindo do mandato, o Jonas Donizete, que então era presidente da Frente Nacional de Prefeitos, e outro, Felício Ramute, prefeito de São José dos Campos, que estava para iniciar o seu segundo mandato, uma vez que foi reeleito. E hoje, no ANTP Café, a gente vai debater um assunto bastante pertinente e bastante atual, que é a questão do transporte rodoviário e do transporte de fretamento diante do desafio das novas tecnologias. Para conversar conosco sobre esse tema, a gente convidou Letícia Pineschi, que é membro do Conselho Deliberativo da ABRAT, a Regina Rocha de Souza Pinto, que acabou de nos cumprimentar aqui, que é diretora executiva da Fresp, e também o Emerson Imbronísio, que é sócio-presidente da Rimatur Transportes e vice-presidente da Antur. Comigo, Cláudio de Sena Frederico, que vai agora levantar a bola para que a gente possa começar o nosso debate. Bom dia, Cláudio. Bom dia. Bom dia a todos. Eu estou vendo assim uma diversidade muito grande numa aparente semelhança. Quer dizer, nós estamos aí sob esse manto do rodoviário, digamos assim, com segmentos que provavelmente enfrentaram, durante essa crise nossa na pandemia, realidades bastante diferentes. E talvez até alguns setores onde a pandemia não foi o problema principal. Entendeu? O problema, a ameaça principal já existia antes, continuou existindo, se agravou ou não, e no futuro, sem pandemia, terá que ser enfrentada. A primeira reação que eu tenho, uma certa reação vamos dizer assim, de antipatia, é com a captura da palavra tecnologia. Quer dizer, quando a gente captura, é muito comum isso hoje em dia, a gente pega as palavras simpáticas, as palavras que criam um impacto positivo perante o público e associa rapidamente a mim contra os outros. Quer dizer, ou seja, eu tenho, eles não têm. Né? Então, a tecnologia é uma das que eu tenho visto isso acontecer mais frequentemente. A tecnologia acaba sendo aquilo que alguém tem e que quer provar que os outros não têm, quer impedir os outros de terem, né? E receber vantagem por isso. Então, eu acho que hoje vai ser um dia interessante, porque nós já passamos por prefeitos, nós passamos por indústria, nós já passamos até pela indústria que se diz de tecnologia, né? E agora nós estamos perante pessoas que usam tecnologia, tanto quanto um monte de outras pessoas usam. Ninguém hoje sobrevive sem usar tecnologia, mas que está numa situação de ameaça, vamos dizer assim, de novas formas de atendimento da demanda. Eu não diria de tecnologia, eu diria é uma ameaça de que, vamos dizer assim, uma certa liberalidade na forma de atendimento da demanda está, vamos dizer, afetando cada um desses segmentos. De fato, eu estou muito interessado em ouvir vocês. Depois eu volto a fazer comentários, mas eu acho que o importante agora é botar a bola para rolar. Tem 3 bolas aí, se eu pudesse distribuir uma bola para cada um, mas eu estou ansioso para ouvi-los. Bom, gente, como a gente explicou logo no início, o ANTP Café é um ambiente descontraído, onde todos vocês podem, cada um à sua vez, evidentemente, expressar sua opinião sobre o tema principal. Então, o jogo está aberto, querendo apenas anteriormente a isso agradecer ao apoio institucional da Transdata, da Frente Nacional de Prefeitos, do Fórum dos Secretários e Dirigentes de Mobilidade, da Fabus, fabricantes de ônibus do Brasil, em suma, a todos aqueles que têm nos apoiado até aqui para manter esse ANTP Café no ar, inclusive a Volkswagen Caminhões e Ônibus. Então, a palavra está aberta. Quem quiser se manifestar, esteja à vontade. Bom dia, vô.
Vou aproveitar aí. Ah, desculpa, Emerson. Vou Não, aproveitar. eu ia deixar as damas falar por primeira, então você já se manifestou, né? Vamos Já, na já, ordem alfabética. Já cheguei chutando a porta. Não, imagina, olha, Isso aí, primeiro eu vamos lá. queria agradecer, que é a primeira vez que eu participo do ANTP Café, agradecer o convite, a oportunidade dada em nome da Abrat, do presidente em exercício, Paulo Porto, e o presidente eleito, Eduardo Tude, que está temporariamente afastado. Agradecer a todos vocês, bom dia para o Emerson, para o Cláudio, para a Regina, para o Alexandre, para todo mundo que estiver assistindo a gente. E eu me manifestei logo porque eu achei incrível essa colocação que o Cláudio fez sobre as palavras esvaziadas de valor. Isso foi até um artigo, depois eu passo para vocês, que eu li um dia desses, muito bacana, sobre como que a gente conseguiu, diante de tanta dificuldade que teve nos últimos anos, a sociedade no geral, né, e mundial, esvaziar o valor de determinadas palavras, que é uma pena. Uma delas é propósito. Propósito é uma palavra que ficou esvaziada de valor, porque as pessoas usam a palavra propósito para qualquer assunto, inclusive o que não é propósito ou pior, o que não deveria ser. E é o caso aqui. A gente fala de disrupção, inovação, tecnologia, mas sem a acepção da palavra como deveria. São termos utilizados para cunhar a sua publicidade, né? Ou pior, para tentar desvirtuar. O que a gente verificou foi que a pandemia bloqueou determinados trechos no transporte rodoviário de passageiros, por óbvio. Prefeitos, governadores, uma série de medidas foram tomadas para evitar a contaminação. E o transporte clandestino aumentou cerca de 30%. Isso é só uma estimativa, porque de verdade a gente nunca saberá, justamente porque ele é clandestino, então eu não tenho como apurar o valor e nem a quantidade de pessoas transportadas. Mas esse problema de tratar como tecnologia o que era irregularidade, a gente já vinha experimentando antes. E eu entendo que isso era um movimento meio que natural, porque antigamente, se você pensar, você tinha os aliciadores no entorno de rodoviária. Todo mundo já viu isso, né? Você vai numa rodoviária para comprar uma passagem ou apenas para embarcar, como tem sido nos últimos anos, e você tem aqueles aliciadores que ficam ali no entorno das rodoviárias. Cabo Frio, Búzios, São José, São José do Pinhal, né? Que é aí perto de Curitiba, não sei o quê. Qualquer cidade tem ali no entorno da sua rodoviária uma série de aliciadores que fazem corridas curtas, médias e até longas no transporte clandestino. Como hoje, já há algum tempo, a gente vem vendo, vem assistindo, né, que as pessoas vão chegando na rodoviária já com as suas passagens na mão, porque já compraram online, nos aplicativos, no site, no e-commerce das empresas, ou até mesmo no marketplace, como Guichê Virtual, ClickBus, enfim, tem uma série, né? São 53 portais. Esses dias a gente estava fazendo a conta. Talvez seja, enquanto eu estou falando aqui, já tenham criado mais 2 portais de venda de passagem. E aí a pessoa já chega com a sua passagem na mão. E aí o aliciador foi perdendo espaço, né? Ele foi não conseguindo mais fazer aquela conversão. E aí, naturalmente, ele buscou outras saídas. E a saída foi criar aplicativos e sites que pudessem agregar e aliciar essas pessoas, encontrou um ambiente aí favorável e chamou de disrupção e inovação, o que é uma prática muito antiga, muito comum e muito prejudicial, não somente para o transporte rodoviário regular de passageiros, mas que atrapalha enormemente o transporte de fretamento, o transporte turístico. Se não atrapalha retirando o passageiro, atrapalha contaminando o setor pelos problemas que não são de vocês. Vocês não têm esse tipo de problema. O fretamento no Brasil é muito organizado. A gente teve naquela reunião incrível lá no dia
foi o mesmo dia do Prêmio Maiores e Melhores do Transporte, e a gente viu uma federação organizada, uma associação organizada, empresários sérios, empresas incríveis, e com uma série de problemas em decorrência desse esvaziamento do valor das palavras e esvaziamento da legalidade no que é ilegal e pronto, acabou, não tem que demorar. Mas eu acho que existe assim um medo das autoridades e até mesmo do judiciário que nessa cultura de cancelamentos, né, às vezes se colocar contra o que é chamado de tecnologia, inovação, disrupção, o cara morre de medo e, na verdade, ele tem que enfrentar o significado disso e ver aonde que está inovando. Mas o que é? Em que contribui essa tecnologia? É tecnologia ou é uma maquiagem? Esse aprofundamento é que me parece muito difícil, porque quando você usa determinados jargões aqui, que a gente brinca, tem até uma página no Instagram que brinca que são os Faria Limers, né? Que é a turma que fica ali na Faria Lima e realmente fez coisas incríveis e inovadoras no Brasil, mas que são copiadas pelo resto, com um grande esvaziamento do sentido do que é mesmo, qual o propósito desse tipo de negócio. Era isso que eu queria dizer, eu já falei para caramba para começar, então vamos passar a palavra para meus colegas, que eu quero ouvir a opinião deles a respeito. A palavra está aberta, gente. Gina, sua vez. Bom, o Emerson quer se privilegiar e ficar por último. Bom dia a todos, muito obrigada, NTP, pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com todos vocês, em nome da Fresp, agradeço o convite do meu presidente, Milton Zanca, e acho que a NTP sempre foi um fórum muito importante para a gente debater assuntos que possam engrandecer o setor de transporte como um todo, independente dele ser público ou privado, né? Nós temos muitas coisas em comum. E realmente, como eu falei no nosso último evento, o aplicativo ele não transporta pessoas. Quem transporta as pessoas são as empresas, né? E ele vem sendo utilizado, de uma maneira geral, essa tecnologia, para desvirtuar um regramento. O fretamento sempre atuou em cima de regras, né? Sempre nos foram impostas regras pesadas, e a categoria já vem acostumada com isso, já vem cumprindo essas regras há décadas, né? Então, tecnicamente, nós não precisamos de aplicativo para vender passagem, porque até nós não vendemos passagem, nós temos um cliente final que freta o nosso ônibus para uma viagem de turismo ou para transporte de trabalhadores e tudo mais. Então, assim, realmente essa tecnologia, né, e aí mais direcionada à questão do aplicativo, ela vem se apropriando de uma ideia que nunca foi a finalidade, nunca foi utilizada pelo serviço de fretamento, né, e como a Letícia bem colocou, é uma outra seara do transporte que a gente sempre teve distante deles, a gente não fica em torno de rodoviária, captando passageiros e tudo mais. Mas é uma realidade que está aí e a gente precisa se organizar. Infelizmente, acaba que o fretamento, isso é histórico, não é de agora, sempre o fretamento foi uma porta de entrada para aqueles que querem fazer algo irregular no transporte público, porque ou você tinha a concessão ou você tinha uma autorização para o fretamento. E o fretamento, como autorização é algo que era passível de se obter, não era algo tão difícil, as empresas optavam por entrar pelo fretamento e, às vezes, praticavam, né, de uma forma irregular o fretamento. Isso sempre levou prejuízo para as empresas sérias, que são representadas pela nossa federação, pela associação e tudo mais, que querem um trabalho organizado, porque sempre a legislação era endurecida para tentar combater isso, né? E hoje, nos últimos meses, a gente viu bastante um movimento, principalmente aqui no estado de São Paulo, outros estados também tenham tido esse movimento, no sentido de criar regras mais restritivas para o fretamento, para impedir que as empresas de fretamento operassem para o aplicativo. Isso é uma grande perda para o setor organizado e acaba favorecendo aqueles que querem trabalhar o arrepio da norma, que não é o nosso caso.
Então, a gente até combateu essas alterações, e porque elas iriam inviabilizar, por exemplo, o turismo, que é uma atividade muito importante agora para a nossa retomada. Mas a tecnologia, ela não pode ser deixada de lado. A gente já trabalha com tecnologia nas nossas empresas há décadas, né? E agora muito mais, né? E até vamos ter que trabalhar muito mais para essa retomada, para que a gente possa simplificar processos e uma série de outros ganhos que a tecnologia traz para as nossas empresas, para os nossos usuários, né, para os nossos passageiros, clientes e tudo mais. Então, é essa tecnologia, a tecnologia a serviço da empresa de transporte, né, como um objetivo, e não a tecnologia com vida própria, querendo fazer uma atividade para a qual ela não está autorizada e que, infelizmente, não existem regras. Se vai deixar o aplicativo operar, então, ok, se essa for a decisão melhor, quais são as regras? Né? Eu acho que isso tem que estar claro para a sociedade e para as empresas que operam de transporte, porque nós fazemos transporte, nós não temos aplicativos, não temos tecnologia. A tecnologia que nós temos hoje são de empresas sérias que atuam para as nossas empresas para melhorar a gestão do nosso serviço. Então, é um assunto bem espinhoso, como a Letícia disse, e o poder público eu sinto que está tendo uma dificuldade de enfrentar, mas a gente precisa desses esclarecimentos, principalmente nesse momento de retomada. A princípio era isso, agora o Emerson vai com certeza complementar com muito mais detalhes. Bom dia. Primeiro, gostaria de agradecer o convite da NTP para participar do café. Em nome do meu presidente, Jaime Silva, da Antur, também estarei aqui participando, representando o setor. Bem, a questão dos aplicativos aí, hoje a gente já vem batendo nisso aí com a Regina, vai uns 3 anos. O aplicativo desenvolveu muito mais do que as empresas, porque nós temos muito motorista para se preocupar, mecânica, cliente e todo o resto. E o aplicativo vem só como uma ferramenta ali e ele quer fazer frente ao nosso serviço. Então, eu diria que é muito superficial, o aplicativo funciona se tiver um bom operador por trás, se não tiver um bom operador, fracassa. Nós aqui já temos experiência com isso, então precisa ter um bom operador para que o aplicativo seja funcional. Senão não funciona, vai cair na mão de picareta, vai cair na mão de piratas e a coisa não funciona. Então hoje precisamos valorizar as empresas que estão aí há muitos anos. Eu sou da Rimatur, temos 42 anos de mercado, 42 anos investindo em frota, em equipe, em treinamento, atendimento ao cliente, e de repente um aplicativo faz uma ferramenta, gasta 1 milhão e se acha melhor do que as empresas de fretamento que já estão no mercado, né? Essa disruptura que a gente vem falando, que o aplicativo traz, ele trouxe consequências para nós do fretamento também, porque eles afetando as empresas de linha rodoviária, muitas empresas de linha concessionária ficam com veículos sobrando, eles vão para cima tanto do fretamento contínuo, que é o transporte de indústria, como o fretamento eventual, que é o turismo. E a gente tem sentido isso bastante. Na nossa empresa, nós tínhamos 80 veículos aí dedicados ao turismo, e atualmente nós estamos com 14 veículos só, porque a disputa das empresas de linha regular no turismo também foi muito grande. Ela perdeu espaço na linha regular, ela acabou indo para outro mercado que ela vai buscar uma sobrevivência. Então, entra o aplicativo, atrapalha o setor rodoviário. O setor rodoviário enxerga o turismo como uma alternativa, o fretamento como uma alternativa. Enfim, acaba bagunçando todo o segmento do transporte, seja ele linha regular, seja fretamento contínuo, seja fretamento eventual. Então, essa disruptura não trouxe nada de bom para o mercado. Algumas empresas já desistiram de operar no turismo, já saíram fora do mercado, porque a competição é tão grande e injusta que acaba não sendo interessante estar no mercado do turismo. Então, eu acredito que o mercado vai passar por um ajuste,
mas muitos não sobreviverão a esse tempo do ajuste necessário para que as coisas fiquem consolidadas aí, né? Cada um no seu segmento. Então, eu posso ir falando ao longo aí do debate, mas eu tenho uma visão mais assim, até como empresário, porque eu estou à frente da empresa já fazem 32 anos, e conheço bem do dia a dia, e tanto do fretamento contínuo, quanto eventual, quanto o fretamento escolar, que também nós atuamos aqui em Curitiba. Bom, feita a primeira rodada já, né? Cláudio, você tem alguma observação a fazer ou continuamos rodando? Não, eu vou fazer uma observação rápida aqui, que é o seguinte. O problema que eu vejo, e aí eu gostaria também de sentir o que vocês pensam em termos disso, ou seja, eu concordo totalmente com o que foi dito, de um modo geral, mas o problema é o seguinte: essa irregularidade, vamos chamar de irregularidade, dar nome aos bois, quer dizer, tem a atração que o contrabando tem, né? Então, quer dizer, o consumidor, que, no final das contas, também é o eleitor e que, portanto, tem um poder considerável na história, ele compra o uísque dele mais barato. Se for o uísque, se for uma outra coisa, ele compra essa outra coisa mais barata, né? Então, sempre foi uma dificuldade enorme esse fato de que você combateu o contrabando, todo mundo, em tese, tomando cafezinho, tomando chá, concorda, mas vai correndo depois lá para trás e compra o computador dele vindo do Paraguai, ou alguma coisa assim. Então, o grande problema que eu vejo dessa questão, quer dizer, a grande ameaça, é que, no final das contas, o consumidor não é exatamente um aliado. O consumidor, não vou dizer que todos, mas eu estou dizendo, um número considerável é conivente com essa prática. E, no Brasil, isso é especialmente verdade, porque nós não temos uma tradição assim de ser contra as coisas irregulares. Nós somos assim, mais ou menos. Tal. Mas assim, a outra coisa é o seguinte: nós estamos perante uma necessidade de também, ao mesmo tempo, ter uma flexibilidade, ou seja, há uma outra porta que está sendo empurrada. E é uma porta que também capturou terminologias, né? Então, por exemplo, a flexibilidade adequada vem da família do empreendedorismo. Empreendedorismo é sempre o outro. Não é o cara que está na festa, é o cara que está querendo entrar na festa. Ele não comprou a entrada, ele não fez, mas ele tem a simpatia das pessoas que também, e a maioria das pessoas está fora da festa, né? Isso é a realidade nossa, né? Então, novamente, esse Robin Hood, vamos dizer assim, ele acaba ficando com uma cara de Robin Hood, é um cara ousado, tal, que ele empreende, ele faz coisas. Vamos deixar por aí. Eu não quero confessar nada, não, mas eu conheço bem a história do aliciamento que falaram aí da porta da rodoviária, que eu fiz isso quando eu tinha 17 anos, né? E eu não tinha nem habilitação. Então, eu conheço os perigos e as delícias dessa atividade. Como é que a gente enfrenta essa permissividade, o que vocês acham disso? Olha, para a gente continuar seguindo aí esse fluxo, a Regina falou sobre as questões das regras que são endurecidas para organizar o que uma minoria está fazendo e que acaba atingindo e fazendo padecer uma maioria. E eu concordo plenamente, mas a gente vem vivendo isso em todos os setores, na verdade, né? Não é só no nosso, é em tudo. A gente cria uma norma, uma regra, um regulamento, uma lei para resolver um problema que é de 4 pessoas. Bastava pegar essas 4 pessoas e enquadrar, vamos dizer assim, no que é o bom senso ou a regra geral. Isso há muitos anos, até contrato é assim. Quantos contratos a gente perde tempo fazendo, quando que a regra seria o verbal, né? Não precisaria ter nada escrito. Mas, enfim,
eu entendo que isso tudo que vocês falaram e a questão do transporte rodoviário também ter buscado receita em outros serviços também afetou o fretamento, tenho certeza disso, não há nenhuma dúvida quanto a isso, mas eu acho que é com o que a gente está fazendo aqui, que a gente combate com coragem, com clareza e com transparência. As regras de governança, compliance, o compromisso com uma agenda ESG de compliance, de governança, de tratamento, responsabilidade social e ambiental, são uma novidade no geral, né? E eu acredito que o nosso setor não está longe ele não estava vários passos à frente disso, ele também agora está se enquadrando nesse tipo de nova maneira de negócios, sabe? Vamos dizer assim, para simplificar. Então, eu acho que a transparência é um valor que a gente não pode deixar essa palavra ser esvaziada. E para ter essa transparência, o diálogo entre os setores, o diálogo com a sociedade, chamar a responsabilidade, né? Como o Cláudio falou, o consumidor brasileiro ele é dado a transgressões, vamos dizer assim. Sim, e de certa forma, não há interesse das pessoas sobre como se faz transporte. O que o Rinaldo precisa, o que a Rimatur precisa ter lá, o Emerson, de estrutura para atender uma fábrica, para atender os turnos, para depois utilizar esse carro no turismo, qual a estrutura que ele tem, qual o padrão de manutenção, o que ele tem de contingência, né? Quais são os planos B da empresa, né? Para quando há um problema, intercorrência nas estradas, o que mais a gente tem é intercorrência nas estradas, né? Esse final de semana mesmo eu estava assistindo um monte de rodovia caiu com a chuva, despencou, não tem ponte mais, como é que passa? Outros foram bloqueados, enfim. Como é que ele faz numa situação dessa? Como é que o transporte rodoviário faz? Quem quer sentar e debater isso e entender de verdade qual a estrutura necessária para se operar transporte rodoviário ou para se operar fretamento, turismo, etc. A gente também, de nossa parte, deixou a sociedade criar os seus próprios conceitos na nossa omissão do diálogo. Várias vezes a gente teve resistência, até preguiça de entrar para debater com quem não entendia do assunto. Essa é uma verdade. A gente, não, o cara não sabe, não entende, jornalista mesmo, né? Não entende, vai vir com aqueles conceitos prontos, vou mandar uma notinha de imprensa e está tudo certo. E quanto que a gente sabe que hoje a melhor maneira de você se fazer compreender é você abrir o microfone. Faz a pergunta que você quiser, eu vou te dar a resposta mais sincera que eu tiver, e a gente vai conversar a respeito do tema. Eu acho que não tem outra saída. A saída é essa, envolver a sociedade e, de certa forma, demonstrar que a responsabilidade por um transporte seguro é de todos nós, é de quem faz o transporte, de quem escolhe o transporte, e até mesmo de quem nem dentro do ônibus está, não contribuindo para esse tipo de prática, até mesmo com investimentos. Por quê? Quando um ônibus de um double-decker de 60 passageiros está na estrada, na mão de um condutor despreparado, não são só essas 60 pessoas que estão em risco. Estão em risco os ônibus do Emerson, estão em risco os ônibus das empresas da Abrat, está em risco o seu João, que saiu com a família para passar o final de semana na praia e o Réveillon em Florianópolis. Todo mundo está em risco. Porque é um trem descarrilado aquilo ali, né? É um veículo desgovernado, qualquer coisa pode acontecer. E isso a gente está falando só do despreparo. Fora isso, a gente tem a questão toxicológica, que é gravíssima, gravíssima, e a questão do próprio equipamento, né? O padrão de manutenção desse equipamento, qual é? Porque às vezes você olha por fora, está até bem bonito, viu? Sinceramente, eu várias vezes olhei e falei, nossa, mas que ônibus bom. Aí vou olhar lá, o cara teve multa na partida. A NTT fez a apreensão do veículo, detectou a irregularidade do transporte, era transporte clandestino, essas pessoas foram remanejadas, e aí quando você vai olhar, o que tem de multa? Não é só do transporte clandestino. Junto com essa tem, não tinha step,
não tinha extintor, não sei o que estava quebrado, tinha coisa amarrada no motor. Por fora, Bela Viola, essa é muito velha, essa, nossa, nem sei, vou fazer isso que eu vou denunciar a minha idade. Por fora, Bela Viola, por dentro, Pão Bolorento. Era assim, você olhava assim, estava até bom o ônibus, bonito. Se eu sou uma pessoa comum na rua, eu entraria nesse veículo achando que ele estava ok. Então, acho que esse diálogo e esse debate, e levado, lógico, às autoridades que decidem, porque também a gente sabe que muita gente nos órgãos reguladores nunca andou de ônibus. A gente tem muitos exemplos disso, né? Nunca andou de ônibus, não anda de ônibus, não conhece a realidade de uma rodoviária, nunca te fez uma visita na sua empresa, Emerson, nunca. Então, como é que ele vai entender? Porque pensa que é o diesel, o pneu e o motorista. Isso daí é básico, né? O que eu mais vi na vida foi gente que pensava que só precisava dessas três coisas: diesel, pneu e motorista. Bom, é isso aí, a Letícia colocou bem. E na minha visão, Cláudio, eu acho que falta bastante, que nós estamos errando por omissão e ausência. Não é só a omissão das empresas de transporte, né? Eu acho que também uma omissão do poder público. Nós, de não divulgarmos melhor toda essa estrutura que a Letícia está falando. A gente está acostumado que aqui no Brasil as coisas demoram muito para acontecer, né? Lá atrás eram décadas. Agora não, de um ano para o outro tudo mudou muito rápido, justamente essa tecnologia, esse mundo globalizado, internet, e as coisas mudaram muito rápido. E a gente vem de uma cultura que a gente não precisava ficar mostrando o que era o nosso serviço, tudo a estrutura que tem por trás. Então, acho que isso é uma omissão, a gente não aprendeu ainda isso, para mostrar para a sociedade toda essa estrutura que tem que ter para um ônibus estar rodando, toda a responsabilidade, todo o risco que as empresas correm, toda vez que aumenta o diesel, quanto isso impacta no transporte, tudo mais, quanto que a gente tem que ter de capacitação das nossas equipes e tudo mais. Então, acho que falta uma organização, as pessoas com quem eu converso, elas não entendem porque o aplicativo cobra passagem muito mais barata, então até ficou ruim, porque dá a impressão que os empresários eram um bando de bandidos, que cobravam super caro a passagem e que lesavam o povo até agora, e esse é o Salvador que vai deixar de lesar o povo e dar um transporte seguro, rápido, eficiente e tudo mais. Então, acho que a gente precisava desfazer essa imagem, né? As entidades, a CNT, todos nós que somos do setor de transporte, mostrar, peraí, não é bem assim, e essa estrutura, vocês estão procurando se tem, e mostrar que o aplicativo ele não atende todas as cidades. Ele atende as melhores cidades, né, as que têm maior demanda. E aquele sujeito que mora naquela cidadezinha pequena, ele vai ficar sem ônibus para ir ao médico, à consulta, à escola, o filho não vai poder ir para a escola e tudo mais. Então, mostrar essa realidade, né, toda essa complexidade que é esse quebra-cabeça de oferta de transporte, de realizar um transporte de qualidade. E acredito também numa omissão do poder público, que já devia ter enfrentado essa situação, né, ter ajudado nessa campanha, e também, olha, ok, vamos ter esse aplicativo operando, vendendo passagem e tal, qual vai ser a regra? Vamos estabelecer a regra. Nós temos uma experiência aqui no estado de São Paulo que é bem elucidativa. Aqui no estado de São Paulo, se você pesquisar no Jusesp, tem mais de 30 mil empresas com atividade de fretamento no seu KNAI, 30 mil, né? É um número completamente absurdo. Mas você vai ver, tem nem 2 mil empresas cadastradas na agência reguladora. Aí, antigamente, né, uma década atrás, a regulamentação é muito exigente, a gente não pode entrar. A gente quer entrar, quer fazer o transporte, é só para os grandes e tudo mais, mas o sol nasce para todo mundo. Ok, houve uma pressão grande, a Artesp não mudou a norma, aí eles começaram a entrar na justiça, conseguiram umas liminares, por fim tínhamos 1.200 empresas trabalhando com liminares. Então, nem sei dizer a frota disso. Aí a Artesp falou, não, vamos dar um ponto final nisso, vamos mudar a regulamentação, vamos facilitar o ingresso. Reduziu a quantidade de veículos, permitiu que fosse van, ou seja, mamão com açúcar, está fácil operar fretamento no estado de São Paulo. Aí deu um boom de empresas,
Mas agora já caiu esse boom. Porque, dá muito trabalho, porque eu tenho que fazer inspeção, eu tenho que deixar o veículo em dia, eu tenho uma série de documentação, vão fazer auditoria na minha garagem. Nossa, custa muito caro fazer tudo isso. Então, agora eles estão tentando entrar através de cooperativa, para explorar por cooperativa. Então, assim, toda vez que se faz uma abertura e se permite que esse universo enorme de pessoas que querem empreender, né, fazendo transporte, possam ingressar na atividade, logo eles veem que é tão complexo, né, fazer essa atividade tão complicado, demanda tanta energia, recursos e tudo mais, que eles acabam procurando um jeito eles querem achar uma facilidade, mas não existe. No transporte não existe facilidade. Se fosse fácil, o Emerson tinha 2.000 ônibus e não 500, né? Não é assim, não é tão fácil. Tem tanta gente tentando e não é fácil. É uma atividade de muito risco e muito complexa. E como a Letícia falou, esse ESG, isso aí vai ser mais complexo ainda. Então, o empresário vai ter que ter muita atenção em temas que pós-pandemia vão ser muito cobrados, além da retomada que todo mundo está de joelho e quer levantar, além de tudo isso, desse esforço para levantar, ainda vão vir as questões ambientais e questões sociais que vão ser muito cobradas de agora em diante. Então, era isso. Ok, antes do Emerson dar a sua fala, vamos chamar então um vídeo do nosso apoiador institucional, a Volkswagen. Volkswagen. Bom, gente, então agora eu volto a palavra para o Emerson para fechar essa segunda rodada. Por favor, Emerson. Vamos lá. Nem estava combinado aparecer o ônibus da Rimatur na propaganda do Volkswagen, né? Mas agradeço. Bem, eu achei ali a colocação do Cláudio muito interessante, que quem está fora da festa quer entrar, né? Eu acho que é isso mesmo que acontece. Todo mundo acha que é muito fácil fazer transporte, mas é muito fácil quando for fazer clandestino, realmente é fácil. Mas quando a empresa quer legalizar, que passa por todo o crivo dos órgãos gestores, precisa cumprir todas as etapas, todos os papéis, aí sim fica muito difícil. É como a Regina falou, tem 1.200 liminar, quando libera, ok, se quer registrar van, quer registrar amigo, tudo, pode registrar, mas vai ter uma regra. Para cumprir a regra, daí é que vem a dificuldade, né? Então, eu acho que a Regina tem razão no que ela fala, que a gente sempre foi muito quieto, é meio pato, a gente põe o ovo e não faz barulho, porque nós aprendemos a ser eficiente por conta do nosso cliente contratante, que são indústrias, na sua grande maioria multinacionais, empresas grandes que têm todo um protocolo de qualidade, de meio ambiente, de social. Então, a gente aprendeu a fazer isso para poder se estabelecer no mercado e nunca fomos de divulgar muito o que a gente faz. E daí vem um aplicativo e divulga um monte de outras coisas que às vezes não são verdades, né? Então, eu acho que essa colocação, assim, a gente tem que trazer essa discussão à tona, porque o aplicativo vem e oferece 1000 vantagens, e quando chega na hora da realidade, não se cumpre isso, tá? A gente já foi invadido aqui por vários e a coisa não consolida, inicia, mas a gente mostra que tudo que ele está fazendo a gente já tem, e com muito mais. Nós temos ISO 14000, ISO 9000, então temos todo um diferencial, treinamento de equipe, que não é fácil, capacitar motorista, toda a parte de reciclagem, que a
as empresas pedem e até a gente faz por norma, por conta da ISO. Não é uma tarefa fácil, né? É muito difícil. Então, quando esses novos entrantes tentam, eles se deparam com isso e fica aí a dificuldade. É muito mais fácil consolidar um entrante no turismo do que no transporte fretado, que eu diria o serviço contínuo, porque esse tem demanda 24 horas, ele tem demanda sábado e domingo, você tem que ter efetivo de reserva, você tem que ter frota reserva, você tem que atender todos os requisitos, que é muito diferente, né, do que atuar no turismo. Aqui mesmo em Curitiba tem várias empresas de turismo que não tem garagem, tem 1, 2 veículos, ele lava no posto, abastece no posto, limpa banheiro no posto e faz a mecânica também no posto de gasolina. É muito diferente da estrutura que a gente, como empresa, oferece. Então, como fala, às vezes você olha um ônibus por fora muito bonitinho, mas o que está por baixo, a mecânica, a estrutura disso, é assustador. Tem ônibus aí com 20 anos de estrada, que já rodou numa empresa de linha regular, que já rodou seus 2 milhões ou 3 milhões de quilômetros, e daí são vendidas para a empresa de turismo. O cara dá uma maquiada, né, deixa a noiva bonita e põe para operar. E daí está o risco na estrada, veículo sem freio. Aqui nós tivemos várias tragédias aqui na estrada 376, que vai para Santa Catarina, que é uma serra bastante difícil. Tivemos ali 2 acidentes muito grandes, um com um time de futebol do interior do Paraná e outro de um veículo vindo do norte do Brasil para trazer trabalhadores para trabalhar no litoral catarinense. Ambos com muitas mortes, com muita tragédia, famílias que foram perdidas por conta de veículos que não têm manutenção adequada. Então, mas como o nosso consumidor é aquele que também quer pagar o menor preço, a gente não consegue eliminar tudo isso do mercado, né? Ele quer comprar o uísque contrabandeado, ele quer comprar a passagem mais barata, ele quer, mesmo que corra um risco, mas depois, quando corre o risco e dá besteira, aí cai na mídia, daí ele se arrepende, daí faz isso aqui. Eu acho que é um desafio realmente aí, o que a Regina falou, é mostrar nosso valor para as entidades, mostrar para os órgãos reguladores, e fazer um trabalho para mostrar o que nós temos para oferecer e o quanto qualificados somos. Esses dias veio um órgão gestor dentro da minha empresa fazer uma visita, o cara ficou encantado. Ele falou, eu não sabia que precisava de tudo isso. Não, precisa, nós temos uma oficina elétrica, mecânica, de pintura e lataria, estufaria, borracharia própria, com alinhamento, geometria e tudo que faz em qualquer grande centro de pneu. Ainda temos uma lavanderia industrial para poder lavar as cabeceiras de ônibus, cortina de ônibus e tudo mais. O próprio órgão gestor não fazia ideia do quanto nós temos por trás para atender um simples transporte que sai daqui e ali, que não é tão simples assim quando olha a estrutura no geral, certo? Então, vamos lá. Olha, foi interessante a fala, principalmente do dono da RIMATUR, que é uma das principais empresas de turismo no Brasil, porque tem uma pergunta aqui do Alexandre Pena, até em função do que o Cláudio falou, usando, né, a analogia com o contrabando. Ele disse que o problema não é o contrabando, o problema são os altos impostos que se tem no Brasil. Da mesma forma, com o uso da tecnologia. Ele fala, é engraçado ver todo mundo chorando porque estão chegando pessoas que estão solucionando o problema do usuário e que tem que buscar e pedir menos regulamentação e mais mercado. Ele diz que o curioso é que parece estar vendo os produtores de máquina de escrever chorando pela chegada do computador. Quem se habilita a responder é o Alexandre Pena. Eu posso responder sem problema. O Alexandre comprou o discurso pronto, que eu já li em vários lugares. Mas vou deixar o Emerson responder com propriedade. Eu acho que é fácil, né? Todo mundo fala que quer romper o mercado e tal, mas ninguém quer investir, ninguém quer preparar, ninguém quer fazer o que as empresas que já estão aí consolidadas estão fazendo, né? É muito fácil criticar, olhar de fora. A estrutura que tem por trás do transporte é muito grande. Eu até entendo que realmente o aplicativo veio e fez uma força
e baixou o preço nesse primeiro momento. Ele fez frente às linhas regulares, ao valor da passagem em si. Porém, o aplicativo ele não tem gratuidade, ele não tem a gratuidade do idoso, ele não paga as taxas de embarque de uma rodoviária, ele não tem todos esses custos que a linha rodoviária tem, que a Letícia pode falar com mais propriedade. No nosso setor aí do fretamento, também o aplicativo ele chega e contrata uma empresa que opera no mercado já, e ela não tem, o aplicativo não tem nenhum ônibus sequer, nenhum funcionário. Então, ele vai pegar alguém que já opera no mercado. Para ele conseguir pegar alguém que opera no mercado a um preço mais baixo, essa pessoa vai estar fazendo alguma coisa. Ou ela é uma empresa que não paga os seus impostos, ou ela se enquadra em uma outra categoria, ela põe lá para ser uma simples ou alguma outra coisa. Ela não paga piso salarial da categoria, ela se enquadra, às vezes, não é transporte de passageiros, sim como locadora, que tem um piso diferente, e isso a gente já viu acontecer várias vezes. Então, não é que eles estão quebrando, estão fazendo nós descer do patamar, não. Eles vão entrar de uma outra forma e depois não conseguem se estabelecer, não conseguem dar continuidade nisso, porque os custos vão acabar impedindo. E o que eles estão fazendo nesse primeiro momento é comprando o mercado, né? Eles têm verba de marketing, têm verba disso, eles vão comprar o mercado, mas eu acho que não perdura muito tempo, não. Nem é só, eles têm verba de marketing, eles só têm verba de marketing. Na verdade, é essa, né? É só para marketing, porque não tem estrutura alguma para atender o cliente como empresa de transporte. E você vê claramente que a questão do imposto é um dos itens, Você tem ali o custo do padrão da manutenção, você tem um custo de infraestrutura de transporte, você tem as bases operacionais, a questão da gratuidade, sim, mas além dela tem o risco da saída do veículo com 1, com 10, com 20, com 30, 40 passageiros. Eu tenho transporte público, eu coloco à disposição aquele horário. Eu não abro aquele horário apenas se eu tiver demanda superavitária. Eu saio com demanda deficitária também, e é o grande encontro entre o que é deficitário e o que é superavitário que faz o preço médio, o ticket médio, que mantém uma empresa rodando. Fora isso, você tem todo o treinamento e a capacitação desses condutores, as condições de trabalho dele, os alojamentos que eles precisam ter para ficar quando você faz uma viagem para fora da tua base, seja um hotel ou seja um alojamento próprio, os pontos de apoio e parada, você tem toda a questão dos exames toxicológicos, que são um ponto muito importante hoje para a segurança da sociedade, porque a gente sabe muito bem que um motorista ele não tem a menor condição de viajar 9, 14 horas dirigindo, como a gente verificou em estudos, que saiu até publicado na revista Trabalho e Desenvolvimento, acho que é esse mesmo o nome da revista esse ano, uma matéria falando que aumentou a quantidade de motoristas, tanto no transporte particular quanto no transporte clandestino, que dirigem cerca de 9 a 14 horas por dia. Não tem a menor condição de você manter um grau de alerta nesse tipo de serviço. Você tem que ter as rendições, você tem que ter um piso salarial, um plano de saúde, seguro para esse funcionário, tratamento odontológico também nos seus planos, enfim, empresas de transporte precisam dar aos seus funcionários um padrão de atendimento e de empregabilidade que lhe garanta o conforto para ser condutor rodoviário e saber que no final de semana ele vai folgar com a família dele, senão ele seria taxista, né? Se ele não fosse o Uber, se ele não fosse ali, ele não está fazendo um transporte particular de 1, 2 pessoas que podem pagar por aquele transporte. Ele está fazendo transporte público que tem que ser o mais barato e o mais democrático possível no país. E ele precisa ter o conforto necessário, a segurança financeira necessária para ele fazer aquele trabalho ali da melhor maneira possível. Senão ele não seria um motorista de ônibus, ele
seria um Uber, uma coisa assim, dentro da cidade. Que também não quero dizer que isso não tenha risco, tá? A gente viu a precarização aí que aconteceu nesse tipo de transporte também. Mas, enfim, as pessoas têm que entender bem o que está sendo colocado em pauta, para poder ver que não é uma briga contra a máquina, porque a gente usa tecnologia embarcada. Se o Emerson sentar aqui para contar tudo que ele usa de tecnologia dentro da empresa dele, você vai ver que a tecnologia só tem a te favorecer, isso não está mudando em nada a questão do valor. Muitas vezes até encarece, né, Emerson? Algumas coisas que a gente compra torna até mais caro o nosso serviço, mas que otimiza e melhora de alguma forma o processo. A tecnologia nos traz um pouco de qualidade e segurança, né? Mas custa muito caro e não teria uma empresa como a nossa chegar onde chegou se não tivesse tecnologia. Nós temos tecnologia em tudo. É manutenção, é tudo controlado por quilômetro rodado, abastecimento, tem tudo, tecnologia via satélite, sabe online quanto gastou, quanto consumiu, quanto isso, se o pneu que está no carro tal está aquecido, não está aquecido, tem chip dentro. Enfim, é uma série de tecnologia que nos abarca, que nos faz poder crescer e tirar uma melhor performance de cada item que a gente possa, porque hoje nós não conseguimos repassar todos os nossos custos. Tivemos aí no último ano 70% de aumento no combustível. Como é que eu vou repassar para o meu cliente isso? Tivemos aumento de 80% no pneu. Da onde que eu tiro? Então, eu tenho que buscar performance em tudo que é. O melhor performance no combustível, o melhor performance no pneu, no óleo lubrificante que utilizamos no filtro. Então, se nós não tiver tecnologia dentro das empresas acompanhando o dia a dia, não tem como se sustentar no mercado. É isso aí. E quem achar que isso só favorece a empresa está muito enganado, porque tudo isso melhora a qualidade do transporte para o cliente. Essa busca pela melhoria do transporte para o cliente, pelo transporte menos poluente, pela destinação dos resíduos no local adequado, isso tudo está favorecendo a sociedade como um todo. Avaliar que você, com um aplicativo que reduziu passagem porque credenciou intermediou passagem de empresas que estavam realizando transporte clandestino, resolveu a vida do cliente, é uma avaliação muito superficial do que é de verdade importante para a sociedade. Eu complementaria, como o Emerson disse, que realmente isso é uma operação de mercado, está ganhando mercado. Mas lá na frente não vai ser possível continuar praticando esses preços dessa forma. É só uma operação para ganhar esse mercado. E assim, para as nossas empresas, né, de fretamento organizadas, que estão estabelecidas, não interessa mudar a regra e falar assim, olha, agora faça o que quiserem, não precisa se preocupar isso, não vou inspecionar carro, não vou fazer nada disso. Vocês operam como vocês quiserem, porque a atividade de transporte é tanto risco, né? E aí vou falar da responsabilidade civil como advogada, que nenhuma das empresas vai querer fazer isso. Então, eu tenho certeza hoje que o Emerson da Rimatur, se falasse para ele, olha, bandeira livre, faz o que você quiser, não tem mais norma, ele ia falar, venda a empresa. Ele não vai colocar em risco todo um patrimônio que ele construiu, todo o nome da empresa dele, para operar de qualquer jeito. Então, nós não queremos concorrer com esse pessoal que opera sem essa estrutura que nós temos hoje. A estrutura é para a segurança, não só do passageiro, da sociedade, mas também do empresário. As nossas margens são muito pequenas em função de tudo isso que eles falaram, de todos esses gastos, e aí você, por uma margem pequenininha, você corre o risco de sofrer um acidente, e isso custar uma conta astronômica para a sua empresa. Então, a questão, o seguro, né, não existe uma política no Brasil com o seguro, não existe estabelecido uma indenização, o valor é X, isso não existe, gente. Então, qualquer acidente que ocorra, o empresário está arriscado a perder tudo que ele construiu na vida dele, os pequenos e médios empresários, principalmente os pequenos. Então, nós, né, as empresas que são representadas pela federação, pela Antur e tudo mais, que são sindicalizadas, que têm essa consciência do risco que é a atividade de transporte, nós não achamos que seria bom para as empresas e para a sociedade fazer uma mudança radical, né, e que fosse assim, agora vamos fazer o preço barato. Não é isso que vai ser a solução, pelo contrário, ela vai trazer muito mais riscos para toda a sociedade.
Ótimo, Regina. Cláudio, nós estamos nos aproximando do final, temos apenas 6 minutos para encerrar nosso tempo. Alguma consideração, Cláudio? Sem dúvida. Numa sessão dessas, então, é terrível. Você fica coçando para conseguir. Eu quero dizer o seguinte: todo o charme do processo, o charme está na palavra inovador. Inovador. De forma que eu queria dar uma analisada nessa palavra inovador. O que eles querem dizer com inovador? Né? Porque, até pela pergunta que foi feita aí, é curioso que isso é a justificativa do cara que compra o contrabando, porque o contrabando sempre será mais barato, né? Não tem jeito. Então, essa é a justificativa do cara que não paga imposto, que só nega imposto. Os impostos são muito altos. Quer dizer, enfim, eu não faço parte do resto da sociedade e daí eu faço o que for melhor para mim. Então, inovador. O ônibus é o mesmo, a estrada é a mesma, a origem é a mesma, o destino é o mesmo, a viagem ocorre pelos mesmos motivos, né? O que é que tem de inovador nessa história? O inovador, então, só pode estar numa modificação do conceito de segurança. Isso pode ser inovador. Você pode arriscar mais, por exemplo. Isso seria inovador. E eu acho que não está sendo dito, mas vamos dizer assim, está embutido na compra da sua passagem. Não está lá explícito, mas, olha, você abre mão de um X% de segurança. Você abre mão de um X% de solidariedade, porque a tal cidade que não tem mercado para justificar fica sem. Então, você abre mão da solidariedade do cara que deveria viajar de graça, mas agora não viaja, não. Então, se você abrir mão de uma parte da sua solidariedade, pode ser que isso seja inovador, né? A outra coisa, você abre mão da transparência. Está embutido lá na passagem. Olha, não vai ser tão transparente assim, não vai ser tão fácil saber o que está acontecendo. Você abre mão da responsabilidade. Ou seja, quem é que está sendo responsável por isso? Com quem que eu vou reclamar sobre isso? Com que garantia eu vou reclamar sobre isso? Tudo isso, até agora, me parece assim curioso, que seria como você abrir mão de tudo isso quando você vai fazer uma operação cirúrgica. Você diz, olha, tudo bem, não quero mais que o cara seja formado em medicina, eu não quero mais sei lá o quê, eu não quero mais a Anvisa verificando os remédios, eu não quero nada disso, não. Vamos lá e mete a colher aí, vamos ver o que dá, né? Bom, finalmente eu queria... Uma coisa que as pessoas não percebem. Qual a diferença entre transporte aéreo e transporte rodoviário? A diferença é a universalidade. Ou seja, o transporte aéreo não é exigido dele que todas as cidades possam utilizá-lo, não é exigido que seja acessível às pessoas, não é exigido nada, ele não é universal, ele é um extra. Quem puder, compra, quem não puder, não compra. Ele é aquele tal uísque lá do contrabandista. Quer dizer, sabe, não há obrigação nenhuma para que a população toda possa tomar uísque, mas há uma obrigação para o Brasil inteiro poder se mover por transporte rodoviário. E esta é a grande diferença desse produto. E esse é o limitador da inovação. Ou seja, a inovação, sim, mas inovação que seja apenas suficiente e que possa ainda garantir tudo isso que eu falei. E isso não se garante por um sistema aberto, liberal, de mercado, ninguém regula, ninguém faz nada, o passageiro que se vire. É esse o fato que eu tenho final. Minha consideração final a respeito do transporte rodoviário. Bom, gente, tempo praticamente esgotado, mas vamos dar uma esticadinha aí para que todos os nossos convidados possam fazer também suas considerações finais, e aí a gente encerra esse ANTP Café de aniversário. Vamos lá, então, mantendo a mesma ordem, começando por Letícia. Eu queria agradecer muito aí o convite, a participação, a gentileza de todos os convidados sempre comigo. Eu sou sempre muito bem recebida por vocês todos. Alexandre,
parceiro aí sempre do setor, anunciando, noticiando, esclarecendo tudo que o setor rodoviário, o Diário do Transporte também, sempre divulgando as nossas informações. Acho fantástico, ainda mais porque é aquilo que eu estava falando, é um setor que nem todo mundo está interessado em debater, em discutir no detalhe, então esses veículos são muito importantes porque são os que de verdade noticiam o que o transporte está vivendo. Doutora Regina, Emerson, foi um prazer imenso conhecer vocês e conversar com vocês. Cláudio, você foi perfeito nessa sua colocação final, e eu nem tenho nada mais para dizer depois disso, porque eu achei assim que fechou com chave de ouro. Com certeza, o Cláudio conseguiu fechar com chave de ouro. Acho que a colocação dele foi muito própria, muito especial e muito elucidativa, né? Eu acho que os exemplos, as colocações foram bem simples, né? E que acessíveis a todos e muito pontuais. Então, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Falar que é muito importante esses fóruns, que nós estamos sempre à disposição para debater, para esse debate enriquecer, né? Os nossos dia a dia, mas também dos órgãos públicos e tudo mais. Acho que a gente tem que conversar muito sobre esses temas para a gente sempre buscar as melhores soluções. Então, em meu nome, em nome da Fresp, quero agradecer o convite e a presença de todos vocês, e agradecer a Letícia, que a gente está se conhecendo há pouco tempo, mas eu tenho acompanhado o trabalho dela, muito brilhante, e o Emerson, que já é meu amigo de longa data, nem vou falar quanto, para não entregar a nossa idade. Quando eu conheci ele, nem tinha cabelo branco. Um grande abraço a todos e muito obrigada. A gente que agradece. Então, eu também queria só agradecer aí o convite, a participação dos colegas. A Letícia também não conhecia, acabei conhecendo no evento Maiores e Melhores. A Regina, como ela falou, de longa data. Alexandre, muito obrigado. Cláudio, essa relação que você fez com o transporte rodoviário e o transporte aéreo foi uma coisa que eu nunca tinha ouvido, né? E a gente acaba refletindo diferente. Realmente, o transporte aéreo escolhe onde ele quer operar. O transporte rodoviário de linha regular não tem essa escolha, né? Ele tem que atender onde tem demanda ou não tem demanda. Se isso paga a conta ou não paga a conta, é outra situação. Então, o transporte rodoviário ele tem realmente uma colocação social muito forte, né? Ele transporta pequenas regiões que muitas vezes são totalmente negativas na operação, mas faz parte do conjunto, onde a linha boa acaba bancando ou subsidiando a linha ruim, mas faz parte do social. Eu acho que é isso que temos que valorizar no transporte de linha rodoviária. Muito obrigado aí pelo convite, pela participação de vocês, e estou sempre à disposição. Bom, gente, mais uma vez, então, agradeço a presença de todos, agradeço ao apoio institucional da Frente Nacional de Prefeitos, da NTU, Associação, né, dos Transportadores Urbanos, da FABUS, fabricantes de ônibus, dos secretários e dirigentes de mobilidade urbana, também o apoio institucional, o patrocínio da Volkswagen Caminhões e Ônibus, e, é claro, ao apoio que a Transdata tem nos dado sempre para que essas lives possam ir ao ar. Agradeço. Agora, o próximo NTP Café só em 2022, em janeiro, e vamos iniciar um novo ano, se Deus quiser, com muito mais olhares voltados para a melhoria do transporte público coletivo. Muito obrigado a todos. Até logo.